Vê como é que anda devagar o ladrão do dinheiro público, principalmente aqui no estado de Pernambuco. O inquérito da Operação Desumano, que investiga o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, foi encaminhado finalmente ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O ex-prefeito é investigado por suspeita de fraudes milionárias em contratos durante a pandemia de Covid-19. Segundo a investigação, houve direcionamento de contratos para a gestão de leitos de UTI, uso de empresas de fachada e fraudes em licitações. Prefeituras do Recife, Jaboatão dos Guararapes teriam feito pagamentos de mais de 57 milhões de reais a tal entidade investigada. Veja só, no início do mês nós falamos aqui sobre essa Operação Desumano. E falamos sobre a Operação Desumano e outras 5 investigações daqui, de Pernambuco, porque foram 6 só na Prefeitura do Recife. E veja só, eu estou falando Prefeitura do Recife. Teve também na gestão Paulo Câmara. Também. Então são 6 investigações, tá? Nós falamos aqui sobre essas investigações envolvendo a Prefeitura do Recife, exatamente na gestão Geraldo Júlio. Agora, esse caso, que é a Desumano, segue para o TRF5, mas vários julgamentos estão parados, tanto lá na Justiça Federal, encrencados, quanto aqui no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. A informação não é minha. A informação, é, inclusive, do próprio MPF. Aqui é o site do Ministério Público, aqui é o meu site, entendeu? Essa notícia me chamou a atenção. Pessoal aqui do Recife politicando, né? Me lembrou aqui, falou, Cano, teve um portal aqui de Pernambuco que botou a notícia e depois tirou. É só o pessoal de blog aqui que está colocando a notícia. Os portais de notícia, pô! E eu estou falando aqui de uma situação da Operação Desumano, né? Aqui estão os crimes investigados na época. Peculato, organização criminosa, falsidade ideológica, dispensa indevida de licitação, possível envolvimento de agentes públicos, pagamentos indevidos, né? Estou falando de um caso aqui que é o Ministério Público Federal, está no site do Ministério Público Federal. Os portais, eu vi aqui, no Metrópolis, publicou. Vi aqui é o Ministério Público Federal de Pernambuco, tá vendo? MPF Pernambuco. Vi o Metrópolis, publicou, o UOL publicou, né, dos nacionais, o Terra, Portal Terra, publicou. E os de Pernambuco, teve um que o Recife politicando aí, mandou para mim, Cano, botaram e tiraram. Tá tudo dominado, pô. Tá tudo dominado. Um negócio que já era para ter gente na cadeia, agora que vai para lá. E tem os outros casos, tá? Nesse caso do escândalo da Covid, cidades de Pernambuco, você acha que vai alguém para cadeia? Hoje estamos com Fernando Mendonça, presidente da Associação dos Empresários do Brasil, e também o jurista Luiz Rocha. Alguém sabe se vai alguém para cadeia ou não? Eu acredito muito em quem emprega, na empregabilidade. Empresário vai. Eu não sei se político vai. Empresário, estou aqui ao lado de um grande magistrado, doutor Luiz, um homem que saiu de baixo, que tem história bonita, passou no concurso de juiz. Empresário vai, eu não sei se político vai. É político, o único que eu me lembro que está na cadeia é o tal ex-deputado Daniel Silveira, que ameaçou o Supremo Tribunal Federal. Continua na cadeia. Cardinô, a gente está assistindo um estarralhaço de esculhambação desse país. Que moral tem esse país hoje de cobrar imposto ao empresário? O empresário que está me ouvindo, que está aí fazendo conta, pagando para ver esse absurdo. Qual é a moral que o Estado tem hoje de cobrar de quem emprega, de quem gera renda? Estou falando aqui ao lado de um magistrado que muito tempo passou numa vara de fazenda. Ele sabe qual é a dificuldade do empresário, Cardinô. Ele sabe. Então, você me perguntou, o político vai para a cadeia? Vai, se o STF quiser. Até agora só tem esse, né? Você lembra de mais algum? Não, porque quando saiu em 24 horas da cadeia. Cardinô, eu não me recordo, não. Boa tarde ao nosso público que está aí nos assistindo, você que está em casa, a produção toda. Obrigado pela oportunidade. Mas eu não acredito mais em nada que envolva o sistema legal do país.
Ontem eu fiz um comentário durante o pequeno podcast que a gente tem, tratando o seguinte: tudo que eu aprendi ao longo de 40 anos de atividade jurídica, concursos públicos que eu fiz e 30 anos de carreira de magistrado, eu aprendi mais recentemente que toda lei que existe no país, inclusive dentro da Constituição, ela pode ser relativizada ao vento e sabor, infelizmente, ao vento e sabor do próprio judiciário. Não existe mais uma segurança jurídica e isso tende a destruir o país, destruir a economia, destruir os investimentos internacionais, porque ninguém vai aportar no país, vai chegar aqui no país, Fernando, para poder fazer investimento onde a pessoa não sabe se o contrato que faz hoje vai ser cumprido amanhã, onde a pessoa não sabe se a lei que dá cobertura a ela hoje vai se vir amanhã. E é como o Cardinô disse, você que está em casa, nos acompanha, de modo geral, você que é direita, esquerda, seja lá de onde for, você não enxergar isso é um problema seu. Agora, negar isso é outra história. Quer dizer, você tem Chapéu de marreta e otário. Claro. Você tem uma situação aí que a gente está falando desde a Covid. No país sério, já estava todo mundo na cadeia. Porque se atentou contra a vida de pessoas que estavam ali à beira da morte. Não é? Faltou leite de UTI, faltou uma coisa, quer dizer, essa situação aí, veja a infinidade de crimes que está envolvido no processo. De falsidade ideológica, que pode ser uma falsificação documental, pode ser a falsificação de um contrato, do fornecimento, de uma nota fiscal que especifica o assunto, até a própria compra, a própria negociação, foi tudo podre. Não, bandidagem. E o nome da operação, Operação Desumano. Pois é. É a Operação Desumano. Está rodando, o MPF, inclusive, já oficiou o Tribunal de Contas do Estado, porque as contas que não batem da Prefeitura do Recife não foram julgadas também pelo Tribunal de Contas do Estado, pô. Estão enrolando.